whatever other gun you will take, it will be a bad idea. Trust me, all those videos out there you see, people killing cramp and crawlers with grenade launchers, that's a no. We will be using AKs and Glocks together. Now there's a huge downside for using this. People who do not have extra pocket, they will have to heal through inventory, which might be a huge issue for you guys. But it's easily done. Just simply place bandages in a slot where you can remember where they are, and when you're low health, you open your inventory and quickly press on the bandages and press use. As I said, yes, this might be extremely hard, but if you practice it or use this tactic more often, you will get used to it and become fast like me. If you're a guy who does not have guns or is extremely poor, I suggest not killing Cramp. I suggest doing Bunker Alpha till you earn some guns. Bunker Alpha can be completed by watching some of my tutorials on YouTube. You need only melee weapons to finish Bunker Alpha. Now back to killing Cramp. We will be using improved shutter modifications on our Glock and a muzzle brake on the AK and a green laser. That green laser is completely useless, but if you have it, use it. It will do more damage randomly on crawler. Seconds of shooting. After he does a charge, proceed your way and move to the gas tank and kill all the crawlers coming nearby. When Cramp comes back, he will spawn parasite. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê... O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que a polícia já está autorizada a abater criminosos flagrados com fuzis nas mãos. O ex-juiz federal afirma que tem respaldo legal para a ação. Veja aí. O governador compareceu em cerimônias de posse dos novos responsáveis pelo comando das polícias militar e civil, após o fim da intervenção federal. Em seu terceiro dia de mandato, Wilson Witzel oficializou o início de seu plano de combate à violência. Em entrevista à rádio Band News FM, o governador afirmou que os policiais já estão autorizados a abater bandidos portando fuzis. Ex-juiz federal, ele garante que existe respaldo legal para isso, citando o artigo 25 do Código Penal, que trata de legítima defesa. O bandido de fuzil vai ser abatido. Uma ordem aos policiais militares que assim o Código Penal determina. A ordem não é minha, está na legislação penal. E o que acontece é que quem está de fuzil na rua, ele está ali para usar aquele armamento de forma imediata, é muito rápido. No momento que você fala, solta, ele vai soltar, é um dedo no gatilho. O novo secretário de Polícia Militar reafirmou a política de Witzel. A questão de marginais estarem fazendo a opção de portar fuzil é a opção deles. Então, nós continuaremos fazendo o nosso trabalho, que é dar tranquilidade para todo Rio de Janeiro. Apesar do sinal verde dado pelo governador para o abate de criminosos armados com fuzis, este ex-comandante da PM faz um alerta. O artigo fala de legítima defesa, não de legítimo ataque. Agora, instigar os policiais para fazer isso, depois que responde aos policiais. Já este especialista em segurança defende a posição do governador. A atitude do governador é uma atitude corajosa e extremamente necessária, porque já passou da hora de se frear o estado em que as coisas estão aqui. Entre as novidades na área de segurança pública está a criação de um departamento geral de investigação à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. 10 delegados e 80 policiais civis já foram escolhidos para integrar essa estrutura, que deve começar a funcionar ainda este mês. Witzel afirmou que traficantes devem ser tratados como terroristas e defendeu penas mais duras. Disse ainda que o Rio de Janeiro precisa de um presídio como o de Guantánamo, em Cuba, para onde o governo americano mandava presos por terrorismo. E a lei com antiterrorismo pode dar penas de 50 anos, aumentar o limite de 30 para 50 anos, aumentar o regime integralmente fechado, toda a pena, sem visita, em estabelecimentos prisionais destacados, longe da civilização. Nós precisamos ter o nosso Guantánamo. Com o fim da intervenção federal, Witzel pretendia pedir a Bolsonaro a prorrogação da GLO, garantia da lei e da ordem, dispositivo que dá aos militares nas ruas poder de polícia, mas voltou atrás, alegando que as forças de segurança do Estado já estão em condições de atuar sozinhas.
Bom, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa autorização do governador do abate de criminosos portando fuzis, nós vamos conversar agora com André Perecmanis, professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro, e Benê Barbosa, que é especialista em segurança e armas. Antes que a gente comece a conversar, a gente vai ver o texto do artigo 25 do Código Penal brasileiro, que, segundo o governador Witzel, legalizaria a medida adotada no Rio de Janeiro de abater esses criminosos que estiverem portando fuzis. Artigo 25, que concerne a legítima defesa. Diz o texto: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Professor André Perecmanis, esse texto é suficiente para dar o respaldo legal, principalmente aos policiais que estão na linha de frente e serão responsáveis por apertar o gatilho? Bom dia para o senhor. Bom dia. É evidente que não. Evidente que não. O texto, na verdade, ele dá margem à interpretação, primeiro, do que seriam os meios moderados, e segundo, do que seria uma agressão atual ou iminente. É evidente que um sujeito que porte um fuzil ou uma metralhadora ou qualquer outra arma de fogo, não há na lei nenhuma indicação de que a legítima defesa só venha a ocorrer se o agente estiver portando um fuzil ou arma de fogo. Poderia estar portando uma faca, por exemplo. Mas é evidente que o sujeito que porta esses instrumentos, ele oferece um risco. Isso é indiscutível. A questão é entender se o risco seria atual ou iminente, se ele não estiver apontando para ninguém, se não houver ninguém perto dele. A lei não definiria isso como um risco atual ou iminente. Então, como até muito bem dito pelo ex-comandante da Polícia Militar, que apareceu na reportagem, a lei não fala em legítimo ataque, ela fala em legítima defesa. Como é que você entende a posição do governo Witzel em relação a essa questão e levando-se em conta o texto que está na lei? Bom dia para você. Bom dia, como é que está? Tudo jóia. Tudo ótimo. Bom, eu concordo com o professor nessa questão do artigo 25, tá? Ele realmente não garante uma interpretação única, né? Ou seja, você corre o risco de ver aí futuramente policiais sendo condenados pelos seus atos, né? E a gente não pode, obviamente, correr esse risco, né? Os policiais no Rio de Janeiro já têm problemas demais, então eu acho que realmente, né, eu acredito que deva haver aí uma adequação na legislação para que isso possa ser feito, embora eu reafirme que eu sou plenamente favorável à medida. Então, deixa eu mudar aqui a pergunta, depois a gente fala de eventuais mudanças na legislação. Você entende, Benê, que é moralmente, digamos, adequado você abater quem estiver portando um fuzil? Eu não gosto desse termo, abater, né? Eu acho que é um termo até pejorativo, né? Eu costumo utilizar o termo neutralizar, que é um termo, inclusive, de combate, né? Ou seja, você tem um inimigo, né, que obviamente é um inimigo, né? Ninguém discute que aquelas pessoas que estão ali naquele local portando fuzis têm alguma chance de não serem pessoas que vão ou desejam fazer mal a outras pessoas, portanto, é necessário realmente aí se neutralizar essa ameaça, né? Então, eu acho que moralmente, sim, sem dúvida nenhuma. É até como o próprio governador disse, né? Quem está escolhendo portar esse fuzil são esses criminosos. Eu vejo nessa ação algo positivo, né? Porém, o que tende a acontecer, né? Que se sumam os fuzis, né? A tendência é que os traficantes comecem a ostentar menos esse tipo de armamento e que isso acabe trazendo uma falsa sensação de que a segurança aumentou, né? Então, são cuidados que precisam se tomar. E, obviamente, se isso começar realmente a acontecer, os bandidos começarem a ser neutralizados, eles vão parar de circular com fuzis, mas vão circular com pistolas, com revólveres, com granadas, com outro tipo de armamento mais compacto, que seja mais fácil de andar com ele dissimulado, ou seja, com ele escondido.
Joana. Uma pergunta para o professor André, tendo como gancho que o Benê estava falando agora há pouco, e também falando sobre esse risco iminente e sobre a legítima defesa, legítimo ataque, é o seguinte, como é que um bandido está com um fuzil na mão, ele pode não estar com esse fuzil apontado para a polícia, ou enfim, para alguma pessoa na comunidade, na rua, só que ele está portando um fuzil. Ele é uma arma de fogo, é uma arma muito potente, né? Ele está com isso por algum motivo. Já não é motivo suficiente para haver uma intervenção da polícia, porque o que nós ouvimos na matéria é que haveria uma voz assim da polícia pedindo para o bandido largar a arma, ter alguma atitude nesse sentido, e se ele não fizesse isso, haveria essa ordem, essa autorização para que ele fosse abatido, que é um termo realmente muito forte. Como é que funciona? Porque um bandido com uma arma na mão está ali com a arma por algum motivo, um motivo criminoso. Bom, na realidade, eu acho essa pergunta muito importante, porque, em primeiro lugar, a ideia do governador é que essa ação da polícia seja feita por snipers, ou seja, por agentes que estejam à distância. Então, essa ideia de que a polícia teria mandado o bandido ou o sujeito largar a arma é algo que não é factível com o que o próprio governador está dizendo. O que o governador está dizendo é um agente de segurança, um policial, um sniper treinado à distância que veja alguém portando um fuzil ou uma metralhadora, uma arma de grosso calibre, estaria autorizado por si só a atirar para matar, porque o termo abater é esse. E a lei não diz isso. Em primeiro lugar, a lei fala em utilização de meios moderados para repelir uma injusta agressão. Então, a polícia, é importante deixar claro isso, ela não tem direito de matar, propriamente dito. É claro que vai haver situações em que esse fuzil represente um risco atual iminente. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas não se pode definir, a princípio, que o só fato de um indivíduo portar um fuzil, ou porque, como bem disse o Benê, ele pode estar com uma pistola escondida e vai pretender usar. E a legítima defesa não se caracteriza pelo calibre do armamento, e sim pelo risco atual, iminente, de utilização desse armamento contra terceiras pessoas. Então, assim, essa definição que o governador está dando é uma definição que visa dar, a meu ver, uma falsa sensação de segurança, mas é uma sensação muito falsa. Até porque é importante saber como é que aquele fuzil chegou ali. Na verdade, em última análise, o que ele está dizendo é que ele, governador, está dando uma autorização que a Justiça, que o Ministério Público, que a própria lei não dão. E ele vai colocar o policial militar ou policial civil, que já estão em situação de extrema vulnerabilidade em muitas situações, numa situação ainda maior de vulnerabilidade, só que dessa vez jurídica. Porque, efetivamente, é muito importante se caracterizar para a ação da legítima defesa um uso moderado de meios para repelir uma agressão que seja atual e iminente. O policial pode, por exemplo, atirar em determinadas situações para imobilizar, como dito pelo especialista, para neutralizar. Isso não significa abater, matar. Então, assim, é uma declaração extremamente forte e, a meu ver, extremamente equivocada do governador. Deixa eu colocar na conversa o nosso correspondente na Europa, Felipe Killing. Killing, obviamente, esse tipo de ostentação aí, gente chacoalhando fuzil para lá e para cá, não existe nos países europeus. Aliás, nem na maioria dos estados brasileiros existe, é quase uma exclusividade do Rio de Janeiro. Mas um policial flagrando, eventualmente, alguém andando com um fuzil ali, ainda que não esteja apontando para ninguém, ele tem autorização para matar essa pessoa? Não, Megali, não tem a autorização. A lei diz que a polícia deve prender e, se precisar, atirar para neutralizar. Lembrando também que a polícia britânica aqui é conhecida por não carregar armas. Existem algumas unidades armadas que ficam em pontos estratégicos da cidade e aí, quando necessário, elas vão até o local e aí realizam o trabalho, se precisar, para neutralizar. Se matar, aí vai para a justiça e a gente vê alguns casos, por exemplo, terrorista. A gente viu que o governador do Rio quer tratar bandido aí como terrorista. Aqui, terrorismo tem uma conotação diferente, mas quando um policial matou um terrorista na ponte de Westminster em 2017, ele foi condecorado. Mas, trazendo para uma realidade que pode ser aplicada aí no Brasil, o que a gente vê aqui é um trabalho de inteligência. A polícia
evita o confronto. Então, faz antes um trabalho de pesquisas, de monitoramento, para prender o criminoso sem ter a necessidade de ter um confronto, Megali. Bom, o nosso tempo está esgotado. Eu só queria ouvir do Benê, o professor André até levantou essa questão. De onde vêm esses fuzis, Benê? Como é que esses fuzis, que são proibidos, ninguém tem autorização para ter porte desse tipo de arma e nem posse aqui no Brasil, como é que eles vão parar na mão desses caras? Obviamente, via corrupção, né? Enquanto não se combater duramente a corrupção no Rio de Janeiro, que é o que gerou todo esse caos que a gente assiste aí diariamente, isso não vai mudar nunca, né? Não há facção criminosa, né? Não há máfia, não há organização criminosa no mundo que sobreviva sem ajuda de agentes do Estado, agentes corruptos, obviamente. Então, isso é a primeira questão. É claro que a gente precisa de um enfrentamento, porque se chegou num ponto, né, que há muito pouco a se fazer sem ter que optar aí por atitudes até podem ser consideradas mais extremas, né? Mas o caminho é esse. O caminho de armas, de drogas, de produtos contrabandeados, ilegais, etc., é um só, né? É via com a conivência, mesmo que indireta, do próprio Estado. Quero agradecer Benê Barbosa, especialista em armas e segurança, o professor André Perecmanes, professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação aqui no Café com o Jornal. Killing, você não está liberado. Você continua aí, mas pelo menos hoje está só na Europa. Obrigado aos dois. Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. E eu me recuso a explicar aqui que não existe um projeto de lei, que não existe uma norma, que não existe um decreto que impeça menina de usar azul ou impeça menino de usar rosa, ou que impõe que menino só pode usar azul e menina rosa. Não existe isso, eu me recuso a explicar isso aqui. Mas o que é interessante, o que é legal, é que essa história aí da ministra Damares, menino azul, menina rosa, não sei o que lá, é como a notícia chega pra você. Olha só, quando eu fui vendo as notícias aqui do pessoal, eu achei que ela tinha feito um baita de um pronunciamento. Ela foi lá no púlpito lá e falou, olha, a partir de hoje, meninos devem usar azul. Aí quando eu fui ver a parada, cara, ela tá numa sala, depois do pronunciamento oficial, ela tá numa sala com os amigos. Aí ela pegou assim, menino veste azul, menina veste rosa, cara, assim num bagulho completamente descontraído. E mais, e essa é a parte interessante, com a bandeira de Israel atrás. A bandeira de Israel, que é um país que no meio do caos ali, no meio da maior homofobia possível, o maior desrespeito aos direitos humanos, é uma ilha de civilidade que respeita pra caramba a diversidade, as pessoas LGBT. Inclusive, teve a maior parada gay do mundo lá agora. Então ela fala uma parada dessa. Clientes estão agora buscando negócios como o seu. Seja encontrado por eles criando um perfil grátis no Google Meu Negócio.